De acordo com o diagrama esquemático acima, para que o transistor Q1 possa ser polarizado, Q1 é esse aqui, Certo. possa ser polarizado, deverá ser polarizado diretamente pelo resistor R2. Na verdade, ele é polarizado por aqui, né? Então, deverá ser polarizado diretamente pelo resistor R1. Não. Deverá ser polarizado pela polarização de Q2. Sim. Quando Q2 polariza, tem uma corrente circulante por R2 e R3 que vai polarizar o Q1. Por R2 e R3, que vai polarizar o Q1? Mas como? A Não, tensão que você tem na saída depende do que você tem aqui e a tensão e do emissor somado aos 2,4, ou a tensão subtraído, né? Mas depende muito da tensão que vai ter aqui. 5K mais 2K7 dá quanto? 7K7, arredondando para 8. 7K7. E em cima tem 1K, certo? Aham. Como você está falando que está entrando 12 volts, 1K para 7,7K, quanto daria aqui? 7,7 vezes maior, 12 dividido por quase 9, dá quanto? 1,8 por aí. É um pouco menos, né? 12 dividido É, por um 9 pouco menos. É, dá 1,33, é isso? 12 menos 1,3, 1,4, dá quanto aqui? 10,6. 10,6. Ah, dá. Ó. Se eu jogar para cima, eu vou conseguir manter 12, polarizar esse transistor e aí polarizar o de cima para ele praticamente saturar. É isso aí. A primeira coisa que você faz é calcular o divisor de tensão, para saber quanto tem Seria aqui. 10K. Seria 10 volts aí. 10 volts. De 10 volts para 15 volts, quanto dá sobre a malha aqui paralela? 5 volts. 5 volts. Aí a pergunta é, se o Zener é de 5,6 e eu tenho 5 volts sobre ele está sendo polarizado? Não. Não. Olá pessoal, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o aluno Tiago Lucas, da cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, Brasil, faz análises de malha série com diodo Zener, polarização de transistores com lógica de amplificação, comando e comutação. Boa noite, Tiago! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então? Bom, de acordo com o diagrama esquemático acima, para que o transistor Q1 possa ser polarizado, Q1 é esse aqui, Certo. possa ser polarizado, deverá ser polarizado diretamente pelo resistor R2. Na verdade, ele é polarizado por aqui, né? Então, deverá ser polarizado diretamente pelo resistor R1. Não. Deverá ser polarizado pela polarização de Q2. Sim. Então é esse aqui, ó, polarizado pela polarização de Q2. Então a 34, o M254 é polarizado, Q1 polarizado através da polarização de Q2. Depois, pode falar. Entendi. Não vai ter circulação de corrente pelo R3 porque o transistor está cortado. Vamos ver, deixa eu Nesse colocar isso aqui. Antes dele estar saturado, ele está cortado. Não vai circular corrente ali. Então quem polariza ele realmente é o Q2. Já vamos ver. Deixa eu colocar aqui numa posição melhor para nós interpretarmos corretamente. Quando o transistor Q2 saturar, vai ter uma corrente circulante pelo coletor do Q2 que vai fazer o Q1 polarizar. É isso. Exatamente. Mas como é que Q2 pode ser polarizado se Q1 está cortado?
pelo resistor que está em cima do Q1 aí. Ah, o R1 joga uma pequena tensão para cá, e aí polariza por aqui, aí sim começa a polarização, isso mesmo, através do R1. Isso mesmo. E uma outra dúvida que eu tava era sobre a tensão que ia ter na saída, por causa desse Zen que tá no conectado do Q2. A tensão que você tem na saída depende do que você tem aqui e a tensão e do emissor somado aos 2,4, ou a tensão subtraído, né? Mas depende muito da tensão que vai ter aqui. De acordo com a tensão que você vai ter aqui, você definirá qual é a tensão de saída. Entendeu? Esse é um circuito para o módulo 2 bem complexo. Só tem 2 transistores, mas é complicadinho, porque a estabilização é feita baseada, sobe um pouquinho aqui na saída, vai subir no emissor. E isso vai fazer polarizar menos o Q2. Menos, que vai estabilizar, fazer com que polarize menos o Q1 e não deixe subir. Então a estabilização é feita pelo controle de emissor. Claro, junto com a polarização também que vem da base. Entendeu? Aí para mim fazer isso eu teria que, vamos supor que tivesse 12 volts na entrada, um Zener, e quanto que seria na saída? Se tiver 12 volts aqui, na entrada onde? Aqui? Na entrada? Na entrada, na fonte. Tá. Certo. O que você quer saber? Menos 4 ficaria 9,6. Menos 0,6 ficaria 9 volts. Mas você está dizendo que ele está saturado, esse aqui? Isso. Tá. Se ele tiver saturado, aqui seriam 12 volts. E aí 12 menos 2,4 dá quanto? 9,6. 9,6 volts. Tá. Se aqui tem 9,6 volts, para o transistor estar polarizado ou quase polarizado, quanto tem que ter aqui? Quase não, tem que estar polarizado, senão ele não polariza o Q1. Quanto? Tem que ter 10,2. 10,2. Legal. Para ter 10,2 aqui, vamos ver se vai dar. Vamos colocar, atenção aqui para o máximo aqui positivo. Então eu tenho 5K mais 2K7. 5K mais 2K7 dá quanto? 7K7, arredondando para 8. 7K7. E em cima tem 1K, certo? Como você está falando que está entrando 12 volts, 1K para 7,7K, quanto daria aqui? 7,7 vezes maior, 12 dividido por quase 9, dá quanto? 1,8 por aí. 1,8. É um pouco menos, né? 12 dividido por 9. Um pouco menos. Dá 1,33, é isso? 12 menos 1,3, 1,4, dá quanto aqui? 10,6. 10,6. Ah, dá. Ó. Se eu jogar para cima, eu vou conseguir manter 12, polarizar esse transistor e aí polarizar o de cima para ele praticamente saturar. É isso aí. Porque eu vou ter aqui uma tensão alta nesse ponto aqui quando eu jogo esse cursor aqui para cima. Isso aí. E quando eu jogo ele para baixo, o que acontece? Cursor aqui para baixo. Continua a mesma coisa? Não, ó, 2,7K e aqui 5K mais 1K que dá 6K. 6K. 2,7 mais 5 mais 1K. Não, 2,7. Saiu aqui do meio, ó. Agora o cursor está aqui. Ah, tá pegando só 2,7, joguei para baixo. Não, joguei para baixo. Agora eu tenho 5K mais 1K, 6K em cima. Qual vai ser a tensão daqui?
saída? Não, daqui. Ah, tensão daí. Uns 8 volts, 9 volts. 2K7 para 6K? Não, 2K7 não é isso não. Mas, 2,6 aproximadamente. 2,6, olha que interessante. 2,6 vai polarizar menos o transistor daqui, não vai? E essa tensão vai cair, ó, vai cair. Na verdade, vamos ver se vai dar certo, ó. Ela vai cair perto de zero. O transistor vai quase cortar, esse aqui, perto de zero. E aqui vai dar 2,4. Se aqui entrar 2,4, 6K com 2K7, quanto dá aqui? 6K com 2K7? 2K7, 6K dá pouco mais de 2 vezes, então dá 1 volt, não é isso? 1 volt. Isso. Então, 1 volt aqui ainda vai dar uma tensãozinha de nada, 0,4, perdão. Aqui 1 volt, aqui mais ou menos 1 volt. Aqui um pouco menos, né? 0,9, vamos colocar 0,9 e aqui dá 0,3. 0,3 mais 2,4 vai dar quanto aqui em cima? 2,7. Então essa vai ser praticamente a tensão menor que nós vamos obter. 2,7K. Pô, que legal. Tá vendo? 2,7K. Eu entendi um pouco esse cálculo. Só que minha dúvida seria, o Zênio não estabilizaria essa malha inteira em 2,4? Sobre ele, sim. Só sobre ele. Ou seja, a tensão daqui vai estar 2,4 abaixo da saída, mas ele não estabiliza da malha, ele estabiliza sobre ele. Só que ele faz a estabilização da fonte, né? Por quê? Porque estabilização está considerando que eu tenho uma tensão na saída, se ela tender a subir ou cair por um consumo maior ou menor, aí sim ele vai alterar a tensão do emissor em relação à da base. E aí não vai deixar praticamente a tensão de saída alterar. Porque se ela subir, ela vai subir mais do que da base. E aí ele polariza menos. Pô, então, se tender a subir, polariza menos, esse conduz menos, não vai subir, não vai deixar subir. E se for o contrário, entendeu? Não vai deixar subir. Polariza menos, o outro transistor, o Q1, no caso, vai funcionar como um resistor de alto valor ali, que vai cair a tensão. Ele também polariza menos, aí vai cair a tensão. Se tender a subir, vai cair, então vai estabilizar. E essa resistência equivalente do transistor Q1 somaria paralelo do resistor R1 ou isso pode desconsiderar? Não, desconsidera porque ele é um valor, para funcionar bem a fonte, ele é um valor bem menor do que esse. Esse aqui é só partida. Isso aqui não joga tensão na saída para alimentar a carga, ele só joga para dar o início de polarização. Mas quem manda mesmo é esse aqui. Por quê? Quer ver? Ó? Se a minha carga, que é a resistência que eu vou alimentar alguma coisa, for de 100 ohms, certo. 100 ohms, caramba, para ele dar uma tensão aqui de 6 volts, vai ter que ter também 100 ohms. 12 volts, 6 volts, 100 ohms de consumo aqui a carga, né? Vai ter que dar, para dar 6 volts, ele tem que ter 100 ohms. Portanto, ele vai manter resistências de acordo com a carga menor, 100, 200, 1K, um pouco menos de 100, e que é bem inferior a essa. Certo. Entendi. Importante é você importante é você ter os blocos, senão fica tudo muito largado, a aula não rende. Você tem que ter perguntas. Eu fiz os blocos, mas eu não fui tão bem nos blocos. Eu fui com 85, 87, tá bem abaixo. Tem que caprichar e ir bem acima de 95, senão a média dos alunos é 95, então tem que tem que estar. A média é 95, então
Tem que caprichar. O pessoal ri, né? Quando fala, nossa, a média 80 é 95, a média é 95. Então não é fácil não. Quer dizer que você está falando que está abaixo da média? Poxa, não pode. Você tem que estar acima da média. Você já estudou eletrônica? Para falar a verdade, eu estou fazendo curso técnico de manhã, aí eu faço um estágio à tarde e chego à noite em casa, aí eu faço os blocos. Mas eu faço técnico no Senai de manhã. Ganhei uma bolsa lá. E que ano você está no Senai? Estou no módulo 2, começou agora. Módulo 2. Começou agora o módulo 2. É. E você está no nosso módulo 2 também. E o que você está vendo lá de interessante? Lá nós paramos os transitos, agora eles estão dando aula de manutenção. Aí vai ser o curso de manutenção, aí vai voltar a analógica 2, que aí vamos ver MOSFET, tiristor, esses semicondutores assim. Entendi. Você tem esperança que vai aprender lá muita coisa? Eu acho que todo conhecimento é válido, sabe? Mas sim, eu gosto. Mas eu gostei do método da CTA, desde quando eu fiz da primeira vez. Você fez e parou? Eu fiz e parei. Aí agora eu voltei. Eu tô fazendo os dois. Eu faço lá e de noite eu faço aqui, quando eu chego em casa. Entendi. É isso aí. Quando você chegar no 3 e no 4, aí não tem métrica, né? Porque eles não vão comentar o que nós temos no 3 nem no 4. Nós vamos muito além, né? Essas fontes lineares que eu aprendi no módulo 1 lá, eles não comentaram nem sobre a fonte de alimentação negativa, que é do 7.9 que eu vi na aula. Lá não comentaram, não. Aí eu já vi aqui. Mas chaveado não tá na verdade também. Nós vamos ver no módulo 4, né? Também, os conversores DC-DC. Mas eles não dão análise de defeito, né? Não, análise de defeito não. Não, né? Eles levam muito pro laboratório, cara, que consegue ter um pouco da prática, assim, um pouco assim, que você vai muito pro laboratório, que é presencial, aí você tá sempre lá. Sim, aí mas o que você faz? Você vai montando as coisas, né? As experiências só. Na protoboard. E aí vê se funcionou. Aí vê se funcionou. Se não funcionar. O legal é quando os nossos alunos montam e não funciona. E pela aula de reforço faz-se análise exata e específica do que não funciona, né? Certo? Mas vamos lá. E aí, o que mais que você deseja? Eu errei também uns exercícios, uns bloquinhos, não sei se porque eu fiquei um tempo afastado da CTA, foi quase um ano. Eu errei diodo reversamente polarizado com divisor de tensão em série. Em paralelo com divisor de tensão, não soube como ele se comporta ali, fiquei meio com dúvida. Também você não sabe o bloco. Não, seria um divisor de tensão, vamos supor, 2 resistores de 1K e um Zener de 5.6. Quanto teria que ter no meio deles? Como é que é? 2 o quê? Um paralelo com divisor de tensão. Paralelo. Vamos em cima, em cima no resistor em cima, um Zener em paralelo com ele. Um Zener em paralelo. Um Zener. Aí eu não soube. Eu errei uns exercícios assim. Vamos supor que é 15 volts e o Zener de 5.6. Quanto que teria que ter? 15 volts de alimentação. Tá. Quanto que teria que ter o resistor embaixo? E o Zener de? Vamos colocar 5.6. E aí, o que você quer? Aí depende do que tem aqui, né? Do que você quer colocar. Qual seria a tensão no ponto... Então vamos lá. Se eu considerar o Zener, 1K e 1K. Vamos colocar 1K, pode colocar 2K. Tá. Pode ficar um pouco mais... A primeira coisa que você faz é calcular o divisor de tensão, para saber quanto tem aqui. Seria 10 volts aí. 10 volts. De 10 volts para 15 volts, quanto dá
sobre a malha aqui paralela? 5 volts. 5 volts. Aí a pergunta é, se o Zener é de 5,6 e eu tenho 5 volts sobre ele está sendo polarizado? Não. Não. Então aqui dá 10 volts, 15 volts e ele não está polarizado, exatamente. Mas eu não considero então o Zener para estabelecer, porque eu considerei tipo o 5,6 já dele e o restante caindo sobre de baixo. Vamos supor que ia cair 9,4. Não pode acontecer isso porque ele não é um gerador de tensão, ele não é uma bateria, ele não é uma fonte. Ele é um componente que limita a tensão sobre seus terminais em 5,6. Se houver a tensão, se não houver a tensão, ele não será polarizado. Se aqui já tem, por causa do resistor, se tem só 5 volts, não há como ele ser polarizado. Então ele aí está cortado. Se invertesse 2K para cima e 1K para baixo, aí ele polarizaria, ficaria 5,6 e 4,4 baixo? Vamos lá, 15, agora sim. Agora esse aqui vai receber uma tensão, receberia uma tensão de 10, vai permitir a polarização do Zener. 15 menos 5,6 dá? 9,4. Isso, 9,4 volts. Exatamente. 9,4 volts. E a resistência aqui, equivalente, passa a ser, se eu tenho aqui 15 volts, lógico que está tendo corrente por aqui e por aqui. Então aqui eu tenho uma resistência equivalente entre os dois ali. Aqui eu tenho 1K e aqui 9,4 é um pouco mais de 500 ohms. Pouquinha coisa maior de 500 ohms como resistência equivalente, entendeu? Então a resistência os 2K, no caso. Não, você considera, porque ele faz parte da malha, ele está recebendo 5,6 volts, está circulando corrente. Aqui também está circulando corrente. Mas a resistência equivalente entre esses dois é de um pouco mais de 500 ohms, uns 530, 540 ohms. Certo. Um cai 2 vezes maior do que a resistência equivalente. Perdão, é um pouco, 9,5,6 é um pouco mais de isso mesmo, um pouco mais de 500 ohms. Como é que é? Não entendi o que você falou. O resistor de 1K, no caso, seria aproximadamente 2 vezes maior do que a resistência equivalente. Ele tem quase 2 vezes mais do que a resistência equivalente de cima. Quase. Entendeu? É assim. Então ele, na verdade, está circulando uma corrente maior pelo Zener, mas também está circulando uma corrente pelo resistor de 2K. Com essa virada aí. Se foi 1K em cima e 2K embaixo, aí não tem circulação de corrente pelo Zener. Então o Zener não gera tensão, ele apenas responde a limites máximos de tensão sobre seus terminais. Certo? Certo. O que mais? Seria um amplificador classe A, mas eu perdi o bloco. Eu perdi o bloco. Amplificador classe A. Como que eu posso saber se ele está linear, saturado ou cortado? Porque eu errei por pouquinha coisa. Não, mas aqui é fácil, quer ver? O amplificador classe A, ele sempre é... Só tem 3, não sei se você sabe, só tem 3 modos de trabalho que qualquer tipo de transistor pode ter. Qualquer tipo, FET, IGBT, bipolar. Ele pode ou ser um amplificador, trabalhar como amplificador, ele pode trabalhar como comando e pode trabalhar como comutação, em comutação. Se você trabalhar como comando, ele ou está saturado ou ele está em corte, ligando ou desligando alguma coisa. Se ele está em comutação, ele está rapidamente saturado em corte, saturado em corte, saturado em corte, muito rapidamente. Comutação. E amplificação, ele sempre adquire uma resistência interna de 1 a 1,5 vezes a resistência de coletor.
Então, se, por exemplo, tem 30 volts, peraí, uma vez a uma vez e meia, se for uma vez, aqui dá 15. E se for uma vez e meia, chega a encostar em 18, 18 volts. Então, essa é a característica do transistor. Pode ser NPN, pode ser PNP. Ele vai apresentar uma resistência interna de uma vez a uma vez e meia a resistência de coletor. Essa é a característica básica da amplificação. Por quê? Porque ele trabalha de forma analógica, né? Então ele vai amplificar variações DC. Por isso que ele é... Eu tinha feito uns cálculos tudo da corrente de base vezes o ganho, para me saber. Aí eu falei, não, tá cortada, a resistência era baixa, a partir de quantos eu consigo... A resistência interna do transistor com ele, vamos dizer, em amplificação, a partir de quantos eu posso falar que ele está em amplificação? A resistência interna é de uma a uma vez e meia. Se eu definir que aqui é 10K, a resistência interna dele será de 10K a 15K. Se aqui for um K... Se aqui for um K... Se ele já está com amplificação. Se ele quê? Se o transistor tiver uma resistência interna aproximadamente de 100 ohm, ele está com amplificação? Mas qual é a resistência de coletor? Qual é a resistência de coletor? Pode ser um K, vou colocar 10 vezes mais. Um K? Se você considerar que a média é 100 ohms, não, tem algo errado aí. Ele está com muita polarização ou com fuga. Porque um K para 100 ohms, ele pode chegar em 100 ohms no trabalho do pico mínimo. Porque se ele chegar a 100 ohms, aqui vai dar quanto de tensão? Vai dar praticamente 3 volts. Isso. Agora, ele também pode chegar a 10K. Aí ele vai chegar numa tensão próxima a 26, 27 volts. Aí beleza. Mas na média, ele tem que ter uma vez a uma vez e meia. Na média, a resistência dele, para essa resistência de 1K, deverá ser de 1,2, 1,3K. Média. Uma resistência média de 100 ohms? Não, muita polarização. Uma resistência média de 2K está pouco polarizado. Resistência média de 100 ohms está muito polarizado, considerando esse resistor de coletor de 1K. Então, ele com 100 ohms, você vai ter que dizer que ele está muito polarizado ou com uma fuga. E não na polarização normal de amplificador. Polarização média, então, vai dar sempre uma vez e meia. A resistência, que dá uma tensão. A tensão aqui é um pouco mais, nesse caso desse transistor NPN, um pouco mais da metade da tensão. Isso mesmo. Um pouco mais da metade da tensão. Essa é a forma lógica da classe de amplificação. É claro que essa é a forma que a CTA ensina. O pessoal, para chegar nisso aqui, pelo amor de Deus, é um rolo de fórmulas que... Mas essa é a lógica prática, bem simples. Entendeu? Para chegar nisso daí, eu gosto da CTA justamente por isso, é um pouco mais fácil. Não mais fácil, mas assim, mais similar, você compreende melhor o funcionamento das coisas. Por isso que é isso aí. Mais alguma coisa? Entendeu? Mais alguma pergunta? Só isso. Só isso? Aham. Então beleza. Muito obrigado, professor. Isso, eu que te agradeço. E aí é só marcar que estamos aí. Falou? Tá jóia. Isso aí, uma grande noite para você. Até mais. Eu também, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Realmente, a análise de malha série com diodo Zener, polarização de transistores com lógica de amplificação, comando e comutação necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica e é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro,
Deixe seu like, que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. E já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.